Rapidamente eu queria falar sobre um assunto aqui. Eu queria que você ficasse atento. Se inscreva aí no canal, ative o sininho aí, porque a qualquer momento entre essa semana e a outra, nós vamos fazer um vídeo relacionado, um vídeo fora dessas séries que nós estamos fazendo, né? Relacionado aos temas atuais. A gente está vendo aí que esse tema do coronavírus está fazendo um rebuliço no mundo inteiro aí, né? E nós vamos trabalhar sobre isso e ver o contexto disso para a nossa vida e para o tempo em que nós estamos vivendo. Fica atento. Olá, é muito bom estar mais uma vez com você, que Deus possa abençoar. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Hoje, antes de falarmos do tema, eu gostaria de fazer os meus pedidos, como sempre, né? Não esqueçam de fazer os seus comentários depois que assistirem o vídeo. Dá o seu like aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. É muito bom ter esse contato com você, ter o feedback de vocês, sabermos o que vocês estão achando. Pode fazer lá nos comentários, pode fazer a pergunta, se você tiver alguma pergunta, se algum assunto não ficou totalmente esclarecido, pode fazer a sua pergunta lá. Se você tiver pergunta de outro assunto, que não esse que nós estamos discutindo hoje aqui, você pode fazer também. Em algum momento nós vamos fazer um vídeo respondendo às perguntas, quando elas forem suficientes, é claro. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema mais complicado, o tema de hoje é santuário. Antes de falarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Por favor, onde você estiver, pode fechar o seu olho, nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Te pedimos que o Senhor nos ajude, nos inspire, que o teu Espírito Santo inspire aos que estão ou que irão assistir esse vídeo, que o Senhor possa trabalhar na cabeça, no coração de cada um, para que nós possamos entender as tuas verdades. Fique conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Santuário. Você já ouviu falar do santuário? É um assunto bastante falado, né? Nós vamos tentar tirar algumas dúvidas e explicar o mais claro possível aqui, ok? O santuário foi um instrumento de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, era um povo que ficou por mais de 400 anos escravos e eles pegaram a cultura dos egípcios, né? Os costumes, as idolatrias, absorveram todos os costumes, toda a cultura dos egípcios. E aí, quando Deus tirou, através de Moisés, o povo de Israel do Egito, eles estavam totalmente longe dos ideais de Deus. Então Deus instruiu Moisés a conduzir aquele povo. Deus deu muitas orientações para Moisés. O primeiro texto que nós vamos ler está em Êxodo 25, verso 8. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta, Êxodo 25, verso 8. Diz assim, ó: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso é Deus falando para Moisés, né? Deus queria estar perto do seu povo. Deus sempre quis estar perto do seu povo. E Deus então pediu para Moisés: olha, Moisés, faça um lugar para que eu possa participar junto do povo, estar junto com o povo, no meio do povo. E essa construção nós chamamos de santuário. Através do santuário, Deus queria mostrar para o povo de Israel o plano da salvação. Lá em João 1:29, João 1:29, quando João Batista disse, eu vou ler aqui, ó: no seguinte dia viu João a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João falou, fez esse comentário, fez essa expressão aqui, ele estava tendo na mente o santuário, né? Todo aquele ritual que acontecia no santuário. Então, o santuário, quando Deus pediu para que Moisés fizesse o santuário, Deus estava planejando ensinar, mostrar para o povo que vinha de uma escravidão, que estava totalmente com a cultura egípcia.
Deus queria mostrar uma outra cultura, um outro ensinamento. Deus queria mostrar para eles o plano que Deus tinha para cada um dos seres humanos, através do plano da salvação, através do santuário. E quando Deus pediu para que Moisés fizesse esse santuário, Deus levou Moisés no monte, Deus mostrou um santuário para Moisés, um modelo de santuário, que é o santuário que está no céu. Deus mostrou o modelo para Moisés e disse assim: olha, Moisés, agora você desce e faça o santuário igualzinho esse que eu te mostrei aqui no monte. Deus deu as medidas para Moisés, tudo certinho, né? Todas as orientações do que era para fazer cada móvel, cada coisa, de que maneira que era para fazer, quem era para fazer, de que material era para fazer. Deus deu todas as informações para Moisés e mostrou ainda um modelo para Moisés e diz: olha, faça o santuário igualzinho esse aqui que você está vendo, ok? Então, nós vamos descrever aqui esse santuário que Deus pediu que Moisés criasse. Que Deus queria, através desse santuário, mostrar para o povo de Israel e para nós hoje, para todos os povos do mundo, o plano da salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é muito importante que você entenda o significado do santuário, entenda do que o santuário é composto. É bom, é importantíssimo que você entenda, pois aqui contém o plano da salvação. O plano da salvação. Muito bem. O santuário era uma construção, trazendo para os nossos dias hoje, era um terreno murado. E na frente tinha um portão. Era um muro de cortina, de pano, né, com madeira. Dentro daquele terreno murado, na frente tinha um portão e dentro tinha uma construção que é o santuário propriamente dito. Ficava mais profundo. Na frente desse terreno era um espaço maior, aí mais no fundo tinha a construção do santuário. E a construção do santuário tinha 2 cômodos. Os nomes: o cercado, o muro, o terreno ali na frente, quando você entrava no primeiro portão murado, ali chamava-se pátio. Quando você entrava mais e chegava na construção, o primeiro cômodo, a primeira divisão, o primeiro espaço, quando você entrou já na construção, no santuário, chamava-se lugar santo. E mais para frente, mais para dentro, tinha outra divisão, outra divisória, com um véu, dividido com um véu, e dentro do véu chamava-se lugar santíssimo. Então, os 3 ambientes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Certo? Então nós vamos ver agora o que tinha em cada lugar, quais móveis tinha em cada lugar dentro desse santuário. Quando você entrava no santuário, que Deus orientou Moisés, era um santuário móvel. Quando o povo de Israel andava pelo deserto, né, um dia estava num lugar, outro dia estava em outro, acampava, ficava um tempo. Então, quando eles iam levantar acampamento, desmontavam o santuário, carregava e montava no outro lugar onde eles acampavam. O santuário, ele era armado no meio da tribo. Tinha um acampamento, 3 tribos ficavam do lado norte, 3 tribos do lado do sul, 3 tribos do lado oeste, 3 tribos do lado leste, e o santuário ficava no centro, porque Deus disse: habitarei no meio deles. O santuário ficava no centro do acampamento, né? E aí, para que tivesse acesso igual a todos os que estivessem acampados ali. Quando entrava no portão daquele muro do terreno, no portão entrava e deparava-se com o pátio. Dentro daquele pátio tinha 2 móveis. O primeiro móvel era o altar de sacrifício, e quando você aproximava mais da construção do santuário propriamente dito, antes de entrar tinha a pia, e após a pia tinha a entrada da construção. O que era aquele altar? O altar era para o sacrifício, como o próprio nome já dizia, altar de sacrifício.
Quais sacrifícios eram oferecidos ali? Tinha o sacrifício que a Bíblia chama de sacrifício contínuo, ou diário. Né? Que sacrifício era esse? Era um sacrifício que era oferecido às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. Não eram dois contínuos. Os dois somavam um contínuo. Então, para ser o contínuo, precisava ser o sacrifício da manhã e o da tarde. E por que de manhã e de tarde? Aquele fogo que queimava os sacrifícios, ele foi acendido por Deus quando foi inaugurado o santuário. E nunca mais ele podia ser apagado. Os sacerdotes precisavam cuidar para que aquele fogo não fosse apagado. E oferecia o sacrifício às 9 da manhã e aquele sacrifício ficava queimando até às 3 da tarde. Às 3 da tarde oferecia-se outro sacrifício e ele passava a noite, ficava queimando até às 9 da manhã. E assim virava um círculo, nunca apagava o fogo e nunca estava sem sacrifício sendo queimado. E para que era esse sacrifício? O sacrifício era o símbolo da morte de Jesus. Quando alguém pecava, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, precisava haver uma morte. Então, para que a pessoa não morresse, matava-se então um cordeiro no lugar da pessoa. Então, aquele sacrifício da manhã e da tarde era símbolo de que a disposição de perdoar de Deus era contínua. Mesmo se ninguém tivesse vindo oferecer o sacrifício naquele dia, o sacrifício diário ou contínuo acontecia, simbolizando a graça, a provisão de Deus de perdoar todos os que viessem lhe pedir perdão. Esse sacrifício também servia para aquela pessoa que não tinha condição financeira para ter um sacrifício, um cordeiro para oferecer em sacrifício. Por quê? Porque além desse sacrifício contínuo, aquele altar também servia para oferecer sacrifício em favor de um pecador. Por exemplo, eu cometia um pecado, eu levava um cordeirinho, pegava um dos meus cordeirinhos, não era qualquer, era o melhor, precisava ser separado, era o melhor, pegava aquele cordeirinho, levava no santuário. Quando chegava lá, na beirada do altar, colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho e simbolicamente eu confessava o meu pecado. O pecado que eu havia cometido, simbolicamente passava para o cordeirinho. E aquele cordeirinho representava Jesus. Então aquele cordeirinho era morto, eu matava o cordeirinho e o sacerdote oferecia aquele cordeiro em sacrifício. Símbolo de Jesus. Eu pequei e Jesus não pecou. Jesus veio e morreu. O meu pecado eu confessei, Jesus perdoou o meu pecado e a morte de Jesus, assim como a morte do cordeiro, livrou-me ou limpou-me daquele pecado. Então, a morte do cordeiro simbolizava a morte de Jesus, que posteriormente, futuramente, viria morrer por todos os pecadores. Então, todos os dias, havia sacrifício, além do contínuo, o sacrifício daquele pecador que viria pedir perdão naquele dia e oferecer o seu sacrifício para que Deus perdoasse o seu pecado. Ofereceu o sacrifício, cordeiro colocado lá no holocausto, queimado o sacrifício, o sacerdote pegava um pouco do sangue daquele cordeiro, né? E este sangue era levado para dentro do santuário, do lugar santo. Antes, porém, de entrar no santuário, ele passava pela pia, o segundo móvel. E o que era aquela pia? Aquela pia era um móvel, uma pia, né, de água. E antes do sacerdote adentrar no santuário, ele precisava dar uma pausa ali na pia e lavar-se as mãos e os pés, símbolo da pureza, né? Ele estava se limpando porque ele não podia interceder em favor de alguém sujo, não podia entrar no santuário sujo. Então, simbolicamente, ele lavava suas mãos e os seus pés para
simbolicamente estar se limpando para poder entrar dentro do lugar santo, com aquele sangue do cordeirinho que havia sido oferecido ali no altar de holocausto. Lavou-se as mãos na pia e os pés, então ele adentra no lugar santo. Estes textos, isso que eu estou te falando, está no capítulo 27 e no capítulo 28 do livro de Êxodo. Se você ler lá os capítulos, você vai perceber tudo isso que eu estou te falando. Nós não vamos ler porque é muito comprido, mas é Êxodo 27 e Êxodo 28. Em relação aos sacrifícios diários, você pode ler também em Levítico 6 e em Levítico 9. Ali está falando sobre esses móveis do santuário, do pátio do santuário. O altar de holocausto e a bacia, né? Sacrifício diário e sacrifício pelo pecado. Lavava as mãos na pia como símbolo de limpeza para poder entrar no lugar santo do santuário. Tá certo? Quando ele entrava no lugar santo, ele se deparava com 3 móveis. Ali dentro do lugar santo tinha 3 móveis. De um lado, do lado direito, tinha... Antes de continuar falando sobre esses móveis, eu queria fazer um rápido comentário que eu não fiz no começo. Todos os santuários, em todos os lugares onde eles iam construir o santuário, eles construíam o santuário de modo que quando você fosse entrar no santuário, você estivesse de costa para o nascente do sol. O sol era um deus pagão. Todos os povos pagãos adoravam o sol. Então, quando você ia entrar no santuário, você precisava estar de costa para o sol nascente, mostrando que você não adora o sol, você adora a Deus. Isso era uma prática que Deus havia orientado dessa maneira. Toda vez que você for construir o templo, você constrói o templo de maneira que quando você for entrar no templo, você esteja de costa para o nascente do sol. Tá certo? Então, quando ele entrava no lugar santo do santuário, de costa para o nascente do sol, do lado direito tinha a mesa que é chamada de mesa dos pães da preposição. Você pode ler isso em Êxodo 25 e também em Êxodo 37. O que tinha ali naquela mesa? Em cima da mesa ficava constantemente 12 pães, dividido em 2 fileiras, uma fileira de 6 e outra fileira de 6. O que significa aquilo? Significa Jesus, o pão da vida. A provisão do pão espiritual e também físico era constante. Deus providenciaria a promessa de Deus de providenciar o pão material e espiritual para o povo de Israel. Portanto, aqueles pães eram trocados. Todos os sábados eram trocados aqueles pães, mas a mesa não podia ficar sem o pão. Há alguns estudiosos até que dizem que aqueles pães, quando iam ser trocados, eles colocavam primeiro os pães novos e só depois retiravam os velhos. E não ao contrário, não retiravam os velhos primeiro para depois colocar os novos, porque senão a mesa ia ficar vazia por um tempo. A provisão de Deus ia falhar. Então era primeiro colocados os pães novos para depois tirar os velhos, simbolizando que a provisão de Deus é constante para o ser humano. Do lado esquerdo, entrando de costa para o nascente do sol, do lado esquerdo tinha um móvel que chama-se de candelabro. Era feito de ouro, era um candeeiro, né, com 7 pontas, era cheio de azeite e ele ficava aceso constantemente. O que simboliza ali? A iluminação do Espírito Santo, o azeite é o Espírito Santo. Aquelas pontas não podiam ficar apagadas, tinham que ficar acesas constantemente, simbolizando que o Espírito Santo estava constantemente, a provisão do Espírito Santo, a iluminação de Deus estava constantemente no meio do povo de Israel, e por isso não podia apagar. Então entrava no lugar esquerdo, no lado esquerdo, tinha ali o candelabro, ou o candelabro, ou candeeiro, como alguns chamam, né? Então ali era o segundo móvel.
O terceiro móvel. Esse segundo móvel você pode ler também em Êxodo, no mesmo capítulo do primeiro móvel, Êxodo 25 e Êxodo 37. O terceiro móvel que tinha no lugar santo era o altar de incenso. Veja, há uma diferença. O primeiro altar lá no pátio é o altar de holocausto. Este aqui no lugar santo é o altar de incenso. O que significa isso? Esse altar de incenso, quando era oferecido o sacrifício lá, e o sacerdote trazia uma vasilha com o sangue do cordeiro, ou seja, com o pecado daquele pecador que confessou o pecado sobre o cordeiro, ele trazia o sangue, simbolizando o pecado, e ele aspergia ali neste altar de incenso. Então, simbolizava o seguinte: o pecado foi tirado do pecador, mas o pecado permanecia ali, no santuário. O pecado estava ali no santuário, aspergido no altar de incenso. Aquele altar de incenso, ele ficava bem em frente. Na hora que você entrava no santuário, a mesa do lado direito, o candelabro do lado esquerdo e o altar bem na frente, na beira do véu, ou na beira da divisão entre o lugar santo com o lugar santíssimo. Ali, naquele lugar, naquele altar de incenso, era onde o sacerdote intercedia em favor do pecador. Além de aspergir o sangue daquele cordeirinho, símbolo do pecado, aspergir ali no altar de incenso, ele também acendia o incenso como se fosse a oração do pecador pedindo perdão de Deus por aquele pecado. O véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ele não chegava até o alto, até o final do teto do santuário. Ele terminava antes, que era justamente para essa fumaça do incenso, esse pedido, essa súplica, esse pedido de perdão, ultrapassasse o véu e chegasse na presença de Deus para que Deus pudesse perdoar. Então aquela fumaça, ela passava por cima do véu e adentrava no lugar santíssimo do santuário celestial. Então ali era comunhão, aquele altar era o altar da comunhão, um altar de reverência, um altar de adoração, um altar de súplica, um altar de pedido de perdão, um altar de oferecimento de incenso. Tá certo? Então esse era o terceiro móvel que tinha ali no santuário. Até então, nós falamos do trabalho do sacerdote. Esse trabalho que nós falamos até aqui era um trabalho diário. Todo dia tinha que ser feito esse trabalho, né? Lá fora, o sacrifício, tanto o diário ou o contínuo, quanto o sacrifício pelo pecado, né? E então o sacerdote entrava no lugar santo para fazer esse ritual que eu acabei de falar, né? Tanto o dos pães, como o do altar de incenso, como a troca de azeite quando havia necessidade que o azeite estava acabando. Mas principalmente o do altar de incenso. Chegando ali, no véu, tem o próximo compartimento do santuário. O próximo compartimento chama-se Lugar Santíssimo. Lugar Santíssimo. E o que tinha ali nesse Lugar Santíssimo? Nesse Lugar Santíssimo tinha apenas um móvel, que chamava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança? A aliança que Deus havia feito com o povo de Israel era quando Deus forneceu a lei, ou ditou a lei, e também escreveu a lei de Deus numa tábua de pedra dos 10 mandamentos. Era a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então, quando nós chamamos de Arca da Aliança, significa que aquela arca ela foi construída para ser o depósito dos 10 mandamentos. Então, ali dentro da Arca da Aliança, tinha a aliança, que era os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Ali dentro daquela arca também tinha mais dois itens. Primeiro, tinha uma vasilha com o maná, simbolizando que Deus ia providenciar constantemente o alimento para o povo de Israel.
uma vasilha de maná não era trocada e a vasilha não apodrecia, o maná não apodrecia. Diariamente, quando o povo retirava maná para o dia seguinte, o maná apodrecia, a menos que fosse de sexta para sábado. Mas aquele maná que ficava ali dentro da Arca da Aliança nunca apodreceu, mesmo que tendo ficado por muito tempo. E também ali dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão. Que vara é essa? O povo em algum momento duvidou da guia espiritual de Arão, né? Sem entender ou sem aceitar que era Deus que havia escolhido Arão como guia espiritual, como sacerdote. Então foi feito um tira-teima, né? Pegou-se a vara de todos os líderes de todas as tribos e da tribo de Levi a vara de Arão e guardou por um dia. Quando foi no outro dia, a vara de Arão tinha amanhecido com folha, brotou, né? Com folha, com flores e com amêndoas. Então isso simbolizou que Deus realmente havia escolhido Arão para ser o líder espiritual do povo. Então aquela vara estava ali dentro também, dentro da Arca da Aliança, simbolizando que Deus, o guia de Deus, a guia de Deus para o povo de Israel durante todo o tempo em que ele estivesse como povo de Deus. Sobre aquela arca era um baú e ele tinha uma tampa. Aquela tampa chamava-se propiciatório. Propiciatório. De propiciação, expiação, né? E então, sobre aquela arca tinha a tampa que chamava propiciatório e em cima da tampa tinha dois anjos. Dois anjos, um de um lado da tampa e outro do outro, uma asa para cima e o outro com a asa para cima também, que as duas pontas da asa encontravam lá em cima. E eles estavam olhando para o centro. Ali naquele meio era que existia a presença de Deus. A presença de Deus para o povo de Israel ficava ali em cima da arca. Era uma luzinha que chamava-se Shekinah. Então a arca também, além de ser a arca da aliança, a arca era o trono de Deus. Era ali onde a presença de Deus ficava. E naquele lugar só podia entrar o sumo sacerdote. No pátio podia entrar os pecadores e o sacerdote e o sumo sacerdote. No lugar santo podia entrar o sacerdote, mas no lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. Era o principal dos sacerdotes. E, além disso, só podia entrar uma vez por ano. Só podia entrar uma vez por ano. E que dia era esse? E o que isso significava? Este dia era o 10º dia do 7º mês. Se fosse para nós hoje, trazendo para o nosso calendário, é claro que não era o nosso calendário, mas trazendo para o nosso calendário seria o dia 10 de julho, o dia 10 do 7º mês, né? Mas vamos tratar como o 10º dia do 7º mês. Era considerado o dia da expiação. O que é dia da expiação? Era tido como um dia de juízo, um dia de julgamento, porque naquele julgamento, daquele dia, era percebido quem, durante todo o ano, aquelas pessoas que vieram pedir perdão trazendo o seu sacrifício, qual sacrifício era aceito e qual sacrifício era rejeitado. Naquele dia era decidido, Deus decidia se a minha oferta, se o meu pedido de perdão foi realmente verdadeiro, foi realmente sincero ou foi falso. E os pedidos, os sacrifícios que haviam sido aceitos, os seus pecados eram completamente perdoados, definitivamente perdoados. Mas aquele que não havia oferecido o sacrifício honestamente, que não havia se arrependido, ou aquele que havia pecado e não havia trazido o cordeirinho como sacrifício para que o perdão do seu pecado fosse feito, naquele momento eles eram extirpados do meio do povo de Israel, a Bíblia diz. Eram mortos, eram extirpados. Então ali era um dia de juízo. Nomes eram aceitos e nomes eram rejeitados.
Tá certo? E qual era a cerimônia que acontecia nesse dia? Nesse dia eram trazidos 2 bodes e um cordeiro. O cordeiro era oferecido em favor do próprio sumo sacerdote. Porque se porventura ele tivesse algum pecado, ele precisava oferecer sacrifício pelo seu pecado primeiro, para que ele fosse perdoado, para que ao entrar no santuário não tivesse pecado algum, para que ele não morresse. Porque quem entrasse no santuário, e especialmente no lugar santíssimo, que era a presença de Deus, quem adentrasse naquele lugar com algum pecado, era fulminado na hora. Nós temos o exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles entraram no santuário bêbados e foram eliminados na hora. Por quê? Porque estavam em pecado. Então, primeiro, ele oferecia um sacrifício em favor de si próprio, para que não tivesse pecado. Em seguida, os 2 bodes estavam ali. Ele lançava um sorteio entre os 2 bodes. Um bode ia representar Jesus e um bode ia representar o bode Azazel, que seria Satanás. Lançado sorte, o bode que representava Jesus era morto. E então era oferecido em sacrifício. Então o sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal que representava Jesus e levava para o lugar santo, aspergia ali no altar de incenso e logo em seguida adentrava para o lugar santíssimo. Simbolicamente, ele estava levando os pecados de todo o povo de Israel durante todo aquele ano que havia sido depositado no altar de incenso. Simbolicamente, ele entrava com todos esses pecados na presença de Deus, no Santíssimo, lá diante da Arca da Aliança, na presença de Deus, que era o Shekinah. Então, com todos aqueles pecados, apresentava a Deus, implorava, intercedia em favor dos pecadores que haviam cometido aqueles pecados. Como eu disse, era nesse momento que os pecados aos quais Deus perdoasse, era eliminado. O pecado era eliminado. Se a pessoa não tivesse sido verdadeiro, honesto no seu pedido de perdão, a pessoa era eliminada. Então, naquele momento, eliminava ou o pecado ou a pessoa. Quem pediu perdão honestamente, era eliminado o pecado. Quem não pediu honestamente, era eliminada a pessoa. Então, o sacerdote saía dali com o pecado de todo o povo de Israel perdoado. Então, ele chegava no lugar santo, ainda ali estava o bode Azazel esperando. Então, simbolicamente, todos aqueles pecados que o povo de Israel havia cometido e havia sido perdoado, eles confessavam sobre o bode Azazel. E aquele bode Azazel era levado para o deserto para morrer. O que isso simboliza? O que isso simboliza? Simboliza que durante o ano inteiro é a nossa vida. Nós vivemos, pecamos, vamos lá e pedimos perdão a Deus. Mas haverá um dia, haverá um momento, a partir de um tempo, em que acabará os dias do ano e chegará o dia da expiação, o dia 10 do 7º mês, em que haverá julgamento para todas as pessoas. Todos esses rituais eram símbolos de Deus para explicar esse plano da salvação. Nós pecamos, pedimos perdão, mas um dia nós vamos comparecer diante de Deus. Nós vamos ser julgados por Deus. Num dia vai ter o dia da expiação para nós, o dia do julgamento para nós. E se nós tivermos pedido o nosso perdão de maneira honesta, de maneira verdadeira, nós vamos estar diante de Deus, nós vamos ser perdoados. Porém, se não pedimos o nosso perdão, no dia do julgamento, nós vamos ser condenados, nós vamos ser achados em falta, se não pedimos o perdão ou se pedimos o perdão de maneira falsa, de maneira errada. E isso chama-se juízo. Nós estamos estudando o santuário para chegar no juízo. Então, esse é o início, é o santuário. Mas não se engane.
Haverá um dia de julgamento. Haverá um dia em que Deus julgará todos os nossos atos, todas as nossas palavras. Nós vamos ter conhecimento desse dia em um vídeo mais para frente. Mas saiba desde já, haverá esse dia. Quando esse dia chegar para mim e para você, não haverá desculpa. Deus não se engana. Deus é um Deus onisciente que sabe todas as coisas. E Ele me julgará e te julgará diante de toda a verdade. Não há engano nesse dia. O dia de nós nos prepararmos é hoje. O dia de aprendermos, de entendermos, o dia de pedirmos perdão, de nos humilharmos diante de Deus é hoje. Porque no dia em que o nosso nome for passado no juízo, se nós formos achados em falta, não haverá mais solução para o nosso caso. Nós vamos ser extirpados do meio do povo de Israel. Qual é a tua decisão? O que você quer? O que você deseja? Deseja hoje se preparar? Deseja hoje estar pronto? Deseja hoje ter conhecimento? Pedir perdão ao errar para que Deus te perdoe? Qual vai ser a tua decisão? Eu espero que com o conhecimento que nós tivemos hoje e com o conhecimento que nós vamos ter depois com outros vídeos ou com nossos estudos, nós possamos entender verdadeiramente que Deus anseia me salvar e te salvar, mas depende de mim e depende de você. Que Deus te abençoe e que você realmente entenda que precisamos hoje nos entregar a Jesus antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo plano da salvação. Através do ensinamento do santuário, nós podemos entender perfeitamente esse plano. Ajuda-nos agora que entendemos a aceitar esse plano para a nossa salvação, para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos preparados para o encontro com o Senhor nos ares, para que no dia em que o nosso nome for passado em revista, for passado em julgamento, nós possamos nos achar em pé diante da Tua presença, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, vimos esse vídeo hoje do santuário. Nós vamos entender mais um pouco no próximo vídeo sobre o santuário do céu e sobre o juízo. Quando foi que começou o juízo? Esse juízo de Deus já começou, ele vai acontecer, já aconteceu ou está acontecendo? Quando ele começou? Quando ele vai terminar? Esse é um assunto importante, não é? Nós vamos ver esse vídeo na próxima sexta. Tá bom? Não esqueça, inscreva aí no canal, você pode compartilhar o vídeo, o link com outras pessoas, dê o seu like aí e faça os seus comentários ou as suas perguntas, os seus questionamentos. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus.